começaram a dizer que eu tirava férias demais, que eu tinha muitos privilégios dentro da TV Globo, eu estava sendo operada de um câncer. Reinvenção seria a palavra mais adequada. Vou pedir demissão só depois da eleição, e foi exatamente o que eu fiz. E isso só foi possível através da comunicação. Então, todas as estratégias que eu estou trazendo aqui para vocês, apliquem no dia a dia de vocês. Esse canal é sobre isso. Pessoas que ajudam outras pessoas, compartilhando suas histórias, suas experiências. A Cris está lançando um livro que se chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Só que os astros, como ela diz, decidiram se juntar e ela me puxou também. Se você se interessa por autodesenvolvimento, sobre carreira, clica aqui, se inscreva e participe do Você Pode Mais. E sabe que comunicação é um dos maiores pânicos das pessoas. As pessoas têm muito medo de falar em público, as pessoas às vezes não dão tanta atenção para a comunicação. E o nosso episódio de hoje é para falar sobre comunicação. Ter uma excelente comunicação. É uma questão de talento ou treino? Quem vai nos ajudar a entender isso é uma das jornalistas mais respeitadas e renomadas do Brasil, Cristiane Pelágio. Ela se tornou uma referência do jornalismo, noticiando os principais acontecimentos do Brasil nos últimos 26 anos na Rede Globo. No ano passado, a Cristiane comunicou a sua decisão de transição de carreira. Nesse vídeo, ela vai explicar por que a comunicação é o caminho, com dicas práticas de como podemos nos comunicar melhor. Fabrício, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada quem está aqui nos assistindo no Você Pode Mais. É um prazer gigantesco falar sobre comunicação, porque comunicação é o caminho. A comunicação, ela conecta, ela impulsiona pessoas, negócios e sociedade. Na minha opinião, só uma comunicação de fato eficiente é capaz de alavancar carreiras, de alavancar empresas, equipes e de abrir portas para um novo mundo. E a comunicação abriu portas para um novo mundo para mim. Nesse momento, eu estou vivendo um novo universo que se abriu para mim e eu estou extremamente feliz. E isso só foi possível através da comunicação. Alguma coisa deve ter te tocado e você decidiu recomeçar, não sei, se reinventar, talvez seja a melhor palavra. Reinvenção seria a palavra mais adequada. Eu passei quase 3 décadas na TV Globo, apresentando o jornal, dei bom dia, boa tarde, boa noite no ar, apresentei jornal sozinho, em dupla e em trio, apresentei jornal só com mulher. Foram 26 anos maravilhosos, que me trouxeram muito conhecimento, que me fizeram a profissional que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Mas, em determinado momento, eu comecei a sentir que eu gostaria de ir para um outro caminho, que eu gostaria de ter mais flexibilidade de tempo também e ir atrás dos meus projetos pessoais. Evidentemente que foi algo muito pensado. Eu faço retiros, meditação, yoga, autoconhecimento é fundamental. Sempre. A gente acha que se conhece, só que não. Vai fazer um retiro que você vai ver se você se conhece de fato. Autoconhecimento. Nessa jornada de autoconhecimento, nós nos descobrimos mais e descobrimos o que de fato a gente gosta de fazer. E talvez você chegue à conclusão de que algo que você sempre gostou muito não está te atraindo mais nesse momento. Então, por que não fazer essa transição? Eu tomei a decisão definitiva num retiro que eu fiz em abril do ano passado. Aí, aqui vai uma dica. Depois que você faz um retiro muito profundo, mesmo que você tome uma decisão durante esse retiro, não tenha uma atitude imediatamente depois. Espera uns 3 meses para poder baixar. Tem muita gente que vai para retiro, chega em casa e se separa. Chega no trabalho e pede demissão. Não, eu demorei 9 meses, uma gestação. Quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, isso tem um significado interessante. Eu só pedi demissão em novembro. Até porque eu queria terminar esses meus anos todos, essa minha carreira longa na Globo e na Globo News, com uma grande cobertura. Nós estávamos, ano passado, em ano de eleição. Vou pedir demissão só depois da eleição, e foi exatamente o que eu fiz. Para a gente poder começar bem esse nosso episódio de hoje, Cris, esse canal que quer incentivar as pessoas e mostrar para elas que a gente pode mais, a gente quer ser prático, trazer na prática. Então, quando você vai participar de uma live, quando você vai participar de uma entrevista, quando você entrava lá ao vivo na televisão, me diz uma coisa, como é o preparo, assim? O que você costuma fazer
antes de entrar numa apresentação, porque as pessoas aqui vão se espelhar para poder falar com o chefe, para poder entrar no elevador, para, né, no pitch do elevador, ou para apresentar algum projeto. O que você fez hoje, por exemplo, antes de entrar aqui comigo? Dever de casa. Sempre. É fundamental, antes de você começar uma apresentação, antes de você dar uma entrevista, antes de você entrar ao vivo em qualquer lugar, ou mesmo gravado, dever de casa. Vamos lá. Eu anotei aqui, ó, vários bullet points. Não boto muito em cima, não, porque a minha letra de médico, quando eu fazia faculdade de jornalismo, eu entregava as provas, os professores perguntavam se eu tinha feito medicina antes de jornalismo. Eu converso com a pessoa que me convidou, foi o caso, como eu fiz com o Fabrício, quem é o seu público, quem vai estar nos ouvindo, o que você quer de mim, o que o público deseja que eu traga para ele. E a partir desse momento, eu penso aí nas mensagens-chave que eu quero passar. Não adianta a gente pensar em 10, 20 mensagens-chave, porque não vão estar na sua cabeça. Pense em 3 mensagens principais e se prepare para aquilo. Legal, muito bom. Então, planejamento, quer dizer, vale para tudo, hein? Vai apresentar um projeto ou vai conversar com o chefe. Cara, primeiro, planejamento. Que mensagem que eu quero passar? É isso. Depois, um roteiro. Mas não um roteiro escrito exatamente para decorar. São bullet points, né? São só palavras-chave para você poder ir guiando, como a gente está fazendo nessa entrevista aqui. Outra coisa importante, água, tá? Muito bem, Fabrício, parabéns. Nós temos que ter sempre ali um copinho d'água, uma garrafinha d'água para hidratar nossas cordas vocais. Isso ajuda na hora da comunicação, mesmo que seja ao vivo, numa televisão, com um jornalista, não tem problema, deixa a água ali, até porque, normalmente, quando a pessoa fica nervosa, isso é muito natural quando você vai dar uma entrevista para televisão, quando você vai falar ao vivo, a tendência é a nossa boca secar. Então, bebam água para hidratar. Quem é um comunicador, assim, que para você é uma referência? Assim, alguém que fale bem, alguém que expressa corretamente, para a gente ter como referência, assim? Excelente comunicador, casal Obama e Michelle. Eles são maravilhosos. E tem uma outra boa notícia aqui. Eles não eram bons comunicadores. Na primeira vez que a Michelle teve que falar em público, ela não se saiu bem, mas eles são mídia treinados. Eles fizeram treinamentos de comunicação. Hoje em dia eles dão um show de empatia, de simpatia. A Michelle tem umas pausas dramáticas, o Obama também, os dois, que são fundamentais. Se eu ficar falando aqui sem parar, se de repente mesmo que você esteja fazendo outra coisa, com essa minha pausa, você vai parar e olhar para mim. E isso online, isso presencial, isso num palco. Existem algumas estratégias de comunicação que eles usam muitíssimo bem. Eu sou super fã desses dois na área de comunicação, sem dúvida nenhuma. São os maiores exemplos para mim. Assistam muitos vídeos e entrevistas deles, que vocês vão melhorar fazendo isso. Eu acho que você deu um spoiler, hein? Acho que você acabou aqui soltando que a comunicação é algo que pode ser treinado. Tenho certeza que você conhece alguém que fala assim, sabe, com a boca fechada, que não abre muito a boca para falar. Pessoas que não têm boa articulação, que não abrem a boca para falar, elas geram insegurança, elas não passam tanta credibilidade, você não acredita tanto nessas pessoas. E aí eu tenho uma boa notícia aqui. Você pode achar, mas eu não consigo articular muito, abrir muito a minha boca, isso pode parecer artificial. Não parece. Você pode se sentir inicialmente artificial, articulando demais, mas quem está ali te vendo não vai ter essa percepção. E, aos poucos, aquilo vai virar natural para você. É o poder do hábito, que nem todo dia de manhã a gente acorda e vai para o banheiro escovar o dente. É isso. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Isso é neurociência. Cris, aquelas borboletas no estômago, você sente antes de entrar no palco? Você ainda sente nervosismo? Isso é normal sentir? Ou não? Como é que é? Eu vou te contar uma história que é bem curiosa. Eu fiz isso durante 26 anos, apresentei jornal durante 26 anos. Eu, sinceramente, achava que o meu batimento cardíaco não mudava nada antes do jornal. Quando eu estava na Globo News, fazendo edição das 16, a gente tinha uma coluna de saúde toda semana. Numa dessas colunas, a gente teve a ideia de fazer um monitoramento. Sabe quando você faz aquele monitoramento que coloca a pessoa fica sendo monitorada durante 24 horas, monitoramento cardíaco, durante 24 horas, exatamente para você ver como é o batimento cardíaco da pessoa?
Eu fui a personagem, eu fui a pessoa que fui monitorada durante 24 horas, Aham. e nessas 24 horas eu decidi que eu ia fazer tudo. Então, massagem, corrida, musculação, apresentar jornal, evidentemente, exatamente para conseguir sentir essa curva, essa diferença dos meus batimentos cardíacos. Eu fazia o jornal de 16 horas, como eu disse para vocês, 15 para as 4 da tarde, o meu monitoramento cardíaco, os meus batimentos começam a acelerar. É uma coisa impressionante. Eu fiquei, não é possível, gente. Eu faço isso há muitas décadas, não é possível. Mas aí é aquela adrenalina que ela é positiva. Sabe aquele estresse que ajuda? Adrenalina, eu sou viciada em adrenalina, tá? Então, a adrenalina que te ajuda, você enxerga melhor, você ouve melhor, você sente melhor com essa adrenalina que sobe. Então, o que eu sinto é isso. Ah, é absolutamente normal? Claro que dependendo da circunstância, um pouco mais ou um pouco menos, se for algo que eu faço todos Uhum. os dias, como eu já disse para você, a gente faz bem o que a gente faz muito, então se você faz todo dia, aquilo fica mais natural para você. Mesmo assim, como eu acabei de contar, meus batimentos aceleram. Ou seja, Incrível. é absolutamente natural que te dê borboletas no estômago, que você fique nervoso. Você comentou também que eu achei assim extraordinário sobre uma tese que fala que a retenção do público, a retenção de quem está te ouvindo, ela acontece entre os 7 e 10 primeiros minutos de quando a gente começa a se comunicar. É isso mesmo? Exatamente, isso é uma pesquisa que já foi feita. A tendência, em média, das pessoas que estão te ouvindo é ficar entre 7 e 10 minutos prestando atenção em você. Não significa que depois do 10º minuto a pessoa vá para Marte e não volte nunca mais. Ela volta. Mas o que você quer? Você quer que a pessoa esteja, a maior parte do tempo, ou mais do que esses 10 minutos, focada em você, retida ali naquela sua apresentação. Vamos lá, o que é fundamental? ênfase, enfatize as palavras e expressões mais importantes. Se você falar assim, naquele discurso meio monocórdio, sem enfatizar nada, é muito entediante. Eu nem consigo falar assim durante muito tempo, estou tentando. Vocês vão dormir daqui a 2 segundos. Deus me livre. Então, a gente tem que enfatizar. Gente, é brilho no olhar, sabe? O teu olho estar brilhando quando você fala. Enfatize, coloque energia na sua fala. Eu costumo brincar, quando eu faço apresentação, eu falo o seguinte, olha, vocês daqui a 10 anos, alguém pode perguntar, nossa, você já viu uma apresentação da Cris Pelágio, ou uma entrevista da Cris Pelágio? Ah, já vi. Você lembra de alguma coisa que ela falou? Putz, não lembro de nada, mas ela tem uma energia, então coloque energia nas suas falas sempre. Você quer pegar o público, passe por várias emoções, faça o público rir, faça o público ter vontade de chorar ou se sensibilizar. Temos que tentar lidar com todas essas emoções para segurar a pessoa ali na sua frente. Cris, eu tenho uma pergunta para você agora, que é uma pergunta um pouco complexa. Complexa porque fala de uma coisa profunda, que é o tal da marca pessoal, personal branding, né? Que se fala tanto. Qual é a importância do personal? O que é o personal branding? O que é essa marca pessoal? E qual que é a importância dela para a comunicação? Você quer vender alguma coisa que seja você. Qual é a sua marca? A sua marca? Ah, minha marca sou eu. Ok. Então, quem sou eu? Aí vem de novo aquela questão do autoconhecimento que eu falei para vocês. Existem profissionais excelentes que fazem esse trabalho de personal branding, que é marca pessoal. Qual é a percepção que você quer que as pessoas tenham de você? Qual é o seu tom de voz? Quais são os personagens que você quer passar para as pessoas? Tem vários arquétipos, né? Você tem o arquétipo do herói, você tem o arquétipo do amante, você tem o arquétipo de sabedoria, Cientista? do É. sábio, cientista, tem vários, vários. Portanto, é importante que você faça um trabalho em cima disso para que você venda a coisa correta. E quando eu falo vender, é mesmo que a sua marca seja você. A minha marca, por Uhum. exemplo, sou eu. A minha marca é Cris Pelágio. Você falou dos arquétipos, né? Então, assim, vários tipos de comunicadores que podem existir
e de repente aquele que eu me encaixo melhor. Então, o erro talvez seja você tentar se encaixar, se você não se autoconhece, né? Você se encaixar naquilo que você acha que é o que tem mais sucesso. Então, vou me encaixar aqui no mais sábio, sendo que, na verdade, meu arquétipo não é de sábio, de ser o sábio, né? Ou de ser o servidor, ou que seja o comunicador, o engraçado, né? Então, é É, importante saber e também saber que a gente pode ter um pouco de cada, assim, eu sou predominante nesse exatamente. arquétipo, mas posso ir transitando por esse, isso nos ajuda até mesmo no desempenho nas apresentações também, não? Sem Né, dúvida na hora nenhuma, eu ia falar exatamente isso. Não significa que você tem um arquétipo só. Eu, por exemplo, tenho três. Claro que eu tenho um que é o que se sobressai, que é o do sábio, mas eu tenho herói e tenho amante. E cada um desses arquétipos tem cores também que são correlacionadas a eles. É completamente simbiótico, é metacomunicação. Você pode achar isso uma besteira, acredite em mim, não é. As pessoas identificam isso. Quer dizer, então, que nessa estratégia da comunicação, e acho que é um grande erro dos profissionais, é pensar somente no conteúdo que que você vai expor. E não pensar no restante, quer dizer, que, inclusive, cientificamente, é o que mais tem peso, né? Eu vi pesquisa que fala que a palavra em si, né, o conteúdo em si, ele é menos importante do que o gestual, do que a entonação de voz, do que a expressão corporal. É isso, né? De 100% do processo de comunicação, apenas 7% se dão pelas palavras, ou seja, conteúdo. O que isso significa? De tudo que eu falar aqui para vocês, em média, só 7% do meu conteúdo ficará na cabeça de vocês. Os outros 93% são expressão corporal, expressão facial, entonação, articulação, ênfase, energia que você dá. Isso faz muito mais diferença do que o conteúdo em si. Evidentemente, você tem que ter algum conteúdo. Senão, você não consegue fazer com que essa parte toda, os outros 93%, conversem com o seu conteúdo. Se nós estivéssemos ao vivo, perderia um ponto, porque eu não me planejei para trazer o livro. Olha o livro. Uma sobe e puxa a outra. Qual que é o sentido desse livro? Qual o propósito desse livro, Cris? Nós temos um grupo que se chama Uma Sobe e Puxa a Outra, que foi criado no meio do ano passado pela Natasha Descaiado Castro, que é uma especialista em experiências para eventos. Esse grupo de WhatsApp foi criado no Festival de Publicidade de Cannes no ano passado. Ele começou com algumas mulheres, ele foi aumentando, eu entrei logo no começo. Em fevereiro desse ano, nós tínhamos 256 mulheres, que até então era o máximo que poderia ter dentro do WhatsApp. Esse grupo foi criado exatamente com o intuito desse nome. Uma mulher sobe e puxa a outra mulher. Um grupo de sororidade, um grupo para puxar outras mulheres. Mulheres inspiradoras, mulheres poderosíssimas dentro desse grupo. Portanto, eu tive essa ideia. Gente, essas mulheres precisam contar as histórias delas. Vamos fazer um livro sobre isso. Na hora que eu entrei no grupo para dar essa ideia, não vou nem dizer que é coincidência, porque eu não acredito em coincidência, para mim foram astros. A Flávia Lippe, que é jornalista e escritora, tem vários best-sellers, inclusive, e a Luciana Herrmann, que é uma alta executiva da Nissan, que mora no México. Nós temos várias autoras de fora do país. Temos mulheres que moram em Nova York, na Califórnia, Vale do Silício. Quando eu entro no grupo, a Flávia e a Luciana tinham, juro por Deus, no mesmo dia estavam dando a mesma ideia. Temos que escrever um livro sobre esse grupo. Fechamos em 44 mulheres com uma grande dificuldade, porque o prazo seria dia 1º de março. 15 dias. E as 15 mulheres dias. toparam. 15 dias. No dia 13 de março, menos de um mês depois, eu estava no South by Southwest, que é o maior festival de inovação do mundo, que acontece em Austin, no Texas, onde eu fui palestrante em 2 painéis, e fiz o pré-lançamento do livro no South by. E depois, no dia 28 de março, nós fizemos na livraria da Vila, do JK Iguatemi. Fabrício Em foi São nos Paulo. prestigiar. Muito É a obrigada. foto.
Obrigada, obrigada, inclusive por Eu ter ficado agradeço. naquela fila gigantesca, porque nós vendemos Muita todo gente. o estoque da livraria. Tinha fila para Maravilha. entrar no estacionamento do Shopping JK. Viramos best-seller já no lançamento, no dia 28 de março. Cris, qual a importância de falar sobre equidade de gênero? Por que isso é um tema importante? Por que está tão em voga isso? Nós vamos demorar muitas e muitas décadas ainda para conseguir ter uma equidade de gênero no nosso país, se as coisas se mantiverem como estão. Por isso é tão importante levantar essa bandeira. Existem levantamentos feitos que as empresas que têm maior diversidade de gênero, de raça, LGBTQIA+, PCD, essas empresas elas ganham mais dinheiro. Isso é pesquisa, é impressionante. As empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança, elas ganham 56% a mais do que empresas que não têm. Eu posso trazer N números aqui para vocês, até porque sou apaixonada por números, por dados, né? Costumo dizer, em Deus eu acredito, para o resto, me dê dados. Quer dizer, que as empresas tenham no seu quadro organizacional, e não só no nível operacional, mas em todos os níveis do seu quadro organizacional, a representação da sociedade como ela é, né? Que ela tenha a Exatamente. mesma diversidade que está na rua, não? Até para que a gente E possa Fabrício, criar uma conexão com o público, né? Com Fabrício, o consumidor, inclusive. inclusão é diferente de inserção. Eu estou falando de inclusão, não estou falando de inserção. Tem que ter um trabalho das empresas para incluir, de fato, essas pessoas no mercado de trabalho. Por quê? É exatamente o que você disse. Como eu vou vender um produto para a comunidade LGBTQIA+, se eu não tenho ninguém dessa comunidade dentro da minha empresa? Eu não vou saber vender esse produto. Como eu vou vender um produto que eu quero que chegue para as pessoas que são pretas, pardas, se eu não tenho ninguém dentro da minha empresa que seja preto ou pardo? Eu não vou vender. Então, gente, eu não estou falando, eu estou falando aqui até para os empresários se tocarem, eu estou falando de dinheiro, estou falando de lucro, além de, evidentemente, igualdade, que é o que todos nós estamos atrás. Muito bom. Estamos na reta final, chegando nos Já finalmente aqui, já do nosso bate-papo, foi maravilhoso. Eu queria deixar aqui um spoiler, né, do livro, alguns títulos aqui. Um título da Paola Campanari, que é uma colega de trabalho minha, que trabalha na Telefônica, uma grande executiva, brilhante, que ela fala Vulnerável e Forte, uma jornada pessoal e profissional para o equilíbrio do feminino. Então, muito bacana. Também aqui a luta pela inclusão do meu filho, da Carolina Videira. Então, tem assuntos diversos, mas sempre focados na questão do empoderamento, na questão da superação. Cris, tem um capítulo especial aqui, que é um capítulo que fala Eu sobrevivi a um câncer. É o seu capítulo. Por que você decidiu falar sobre isso? Porque eu entendo que é uma coisa que você não tinha falado ainda, né? Eu nunca tinha tornado essa história pública. Eu tive um câncer em 2016. Eu trabalhava na TV Globo na época. Eu não estava preparada naquele momento para que as pessoas olhassem para mim com dó, com pena. Eu estava muito frágil para me expor naquele momento. Quando eu decidi escrever o meu capítulo sobre isso, porque não seria uma mini bio inspiracional. Eu estava no Rio de Janeiro, era carnaval, como eu falei, sexta-feira de carnaval, fui correr na praia com meu marido, epifania, me deu um negócio, eu falei, eu preciso falar sobre o meu câncer, porque eu vou ajudar pessoas que passaram, estão passando, ou que passarão sobre isso, escrevendo sobre o câncer. E foi, Fabrício, libertador para mim escrever. É óbvio que a cada palavra eu chorava, reviver aquilo tudo de novo foi algo muito doloroso para mim, mas ao mesmo tempo libertador. E eu tenho certeza que eu vou ajudar outras pessoas com esse capítulo que eu escrevi. Inclusive o meu pai, que depois que leu o capítulo, virou para mim e falou: Cris, eu estava com um monte de exames de rotina atrasados, já marquei todos, porque eu descobri o câncer no exame de rotina. E também tem uma parte, além dessa parte comovente da sua própria história, a contribuição para quem está de fora vendo, né? Porque você comenta um pouco ao redor, assim, como você não tornou esse assunto público, assim, como é que as pessoas, né, lidaram na época, tal, com a sua ausência e tudo mais.
acho que tem toda essa... Posso falar sobre isso também, que foi algo que me deixou muito triste. Eu ia até aprofundar esse assunto no livro, mas aí resolvi não aprofundar. Mas é interessante que você... Primeira pessoa que me pergunta sobre isso. Interessante você estar puxando isso, porque eu soube, claro, trabalho lá há muitos anos, trabalhei na Globo há muitos anos, que com a minha ausência, e ninguém soube de fato, o que era só a direção da TV, começaram a dizer que eu tirava férias demais, que eu tinha muitos privilégios dentro da TV Globo, eu estava sendo operada de um câncer. Então, assim, as pessoas que falaram isso e que estão me ouvindo agora, ou que leram o livro, presta atenção na hora de falar esse tipo de acusação, se você não sabe o que está acontecendo. É muito sofrido para quem está do lado de cá, ter que lidar com isso também. A gente está vendo, inclusive, a Preta Gil passando por isso agora, né? É impressionante. Eu adoro a Preta, sou amiga da Preta, a quantidade de notícias e fake news que estão saindo em relação à separação e no momento mais frágil da vida dela. Muito triste. E aí serve de recado para as pessoas que falaram para você e serve para as pessoas que estão falando agora sobre outras pessoas. Você não conhece o contexto, né? E está julgando. Exatamente. Bom, Cris, para finalizar, esse canal é um canal que quer incentivar as pessoas. Incentivar as pessoas que elas podem mais. E se elas irem atrás do conhecimento, se elas forem atrás do conhecimento, se elas se permitirem aprender, se elas se permitirem ter acesso a conteúdos de qualidade, é isso que a gente quer fazer aqui nesse canal, popularizando e compartilhando assuntos de forma humana, de forma simples, que elas podem mais. A gente quer dar esse recado de que as pessoas podem mais. E a minha pergunta para você para a gente finalizar, Cris Pelago, todo mundo pode ser um bom comunicador? Sem dúvida nenhuma, todo mundo pode ser um bom comunicador. Vou repetir a minha máxima. Oratória não é dom, oratória é prática. Com certeza haverá comunicadores melhor do que você? Sim, com certeza haverá comunicadores também piores do que você. Então isso é algo que a gente tem que ter em mente, como em tudo na vida, né? Pouquíssimas pessoas do planeta são os melhores no que fazem, mas nós temos que tentar sempre almejar chegar lá em cima. Então pratique, faça jornadas de autoconhecimento, se conheça qual é a sua fragilidade, como eu posso lidar com essa minha fragilidade. Pratique no seu dia a dia a comunicação, em qualquer conversa onde você esteja. Aliás, se vocês tiverem interesse nisso, por favor, me sigam, vão lá no meu Instagram, Cris Pelágio Oficial, Cris com CH, o Pelágio é J-O Oficial. Lá tem o Linktree, que você pode entrar e ter acesso aí a todas as minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Uma sobe e puxa a outra, uma sobe e puxa o outro também. Puxe outras pessoas, que o Fabrício está fazendo aí nesse momento. Um beijo enorme. Eu falo o seguinte, olha, vocês daqui a 10 anos, alguém pode perguntar, nossa, você já viu uma apresentação da Cris Pelaggio, ou uma entrevista da Cris Pelaggio? Já vi. Você lembra de alguma coisa que ela falou? Putz, não lembro de nada, mas ela tem uma energia. E que energia, hein, Cris? Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade. Algumas pessoas me perguntaram se eu paguei a Cris a participar, imagino não teria condições de pagar uma pessoa do quilate da Cris. Cris, obrigado. Como eu te disse, aquilo que a gente faz de bom para o outro, volta para a gente. Obrigado para você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever. Se esse conteúdo é útil para alguém, compartilha. Até o próximo. Toda semana, conteúdos úteis aqui para a gente. Tchau.